Gente, boa noite a todos, que a paz de Jesus, ela possa estar sempre presente nos nossos corações, nos nossos pensamentos. O capítulo dessa noite, nós vamos fazer alguns comentários, ele é intitulado Irmãos em Perigo. Como é que a gente vai avaliar ou vai refletir em cima desse capítulo? Nós vamos ver tudo que simboliza para nós um perigo. Atitudes, comportamentos, pensamentos, palavras, obras que poderão nos colocar em perigo. Então, vamos ver as colocações do André Luiz, porque muitas vezes a gente passa por essas situações, por esses comportamentos, achando que eles não poderiam nos colocar em perigo. Sempre no entendimento, no raciocínio, numa reflexão, que toda atitude distanciada da lei de Deus, ou toda atitude errada, violenta, seja como for, a primeira pessoa que é atingida somos nós, os autores dessa atitude. Então é isso que a gente precisa ter em mente. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler todo esse capítulo primeiro e depois a gente vai pensando e fazendo alguns comentários. Vamos lá, gente. Deixa eu botar aqui na telinha. André Luiz coloca assim: os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais, os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios, os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram, os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem, os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia sem concretizar nenhum deles em 10 anos, os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidade de serviços aos outros. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. A primeira colocação ali de André Luiz é muito interessante, porque muitas vezes a gente fica distraído do principal da nossa vida. A gente pretende transformar, conhecer, transformar, mudar as outras pessoas, e quando a gente não consegue fazer isso verbalmente com tranquilidade, a gente usa palavras contundentes para tentar essas transformações. E aí a gente tem que entender que quando a gente usa esses golpes verbais, essa violência, o primeiro a ser ressentido por essa violência somos nós mesmos, os próprios autores dessa violência. Então, por isso que ele coloca que são irmãos em perigos. Estamos em perigo quando a gente tenta mudar as coisas à violência. A transformação das coisas, de nós mesmos, elas só podem ser feitas embasadas nas leis de Deus, que são leis de amor, são todas permeadas pelo amor. Então, só o amor verdadeiramente transforma. Só o amor pode nos retirar das nossas atitudes violentas e viciosas e nos levar para uma atitude iluminada de amor e de paz. Então, a gente precisa entender que só o amor em nós pode nos transformar e só o amor que tem dentro de nós poderá servir de exemplo para o outro se transformar quando ele quiser e quando ele puder. Porque também tem isso. A gente acha que as pessoas precisam mudar da noite para o dia,
mas nós queremos ter o direito de mudar quando nós quisermos. Então, a gente vai estar em perigo se a gente estiver tentando transformar os outros a qualquer preço, a golpes verbais, a violência. A única coisa que a gente pode fazer é exemplificar para clarear o mundo das outras pessoas, mas a gente não tem como mudar as pessoas, somente a nós mesmos. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios, são aquelas pessoas que têm sempre uma fórmula mágica e maravilhosa, têm sempre bons conselhos para ofertar, só que não usam isso para a transformação da sua própria vida. E aí isso é uma infelicidade. Por quê? Porque isso faz parte ainda do processo da frase de cima. A única pessoa no mundo que nós podemos modificar, melhorar, é nós mesmos. Então a gente fica tentando realizar a tarefa que é do outro e esquecemos de realizar a tarefa que é nossa e que só nós podemos fazer, porque ninguém vai poder fazer também por nós. E aí a gente vai estar numa situação de perigo. E ele continua: os que colocam a mente em outro mundo. Não é outro mundo que a gente coloca a nossa mente lá em Marte, Júpiter, não. Bota ela em outro lugar, fica alheio às situações, né? É nesse sentido que ele está falando, fica indiferente, alheio. Colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Então a gente fica só sonhando, mas idealizando, mas não faz aquilo que a gente precisa e veio fazer. E o que a gente veio fazer aqui é muito simples, a gente que complica. Porque, em resumo, a gente poderia dizer que a gente veio aqui amar. Esse é a nossa maior dificuldade, por isso que a gente fica tentando transformar os outros. Sem a gente entender que a gente precisa amar, a gente fica tentando mudar os outros, a gente fica dando conselho para os outros, mas não segue. Então, na verdade, se a gente fosse fazer um resumo do que a gente veio fazer aqui nessa encarnação, a gente veio aprender a amar. A gente veio aprender a amar. E ele continua: os que permanecem incessantemente preocupados em se defender. A gente não precisa se defender. Se a gente está certo, a gente vai se defender de quem? Tem uma passagem da vida de Sócrates, quando ele foi condenado a beber cicuta, os amigos dele, a esposa dele chega na cela, conversa com ele, fala: mas Sócrates, como você procura se defender, como é que você vai se permitir tomar a cicuta se você não é culpado? Ele virou para ela e falou assim: mas você queria que eu fosse? Né? Tipo, para que você tem que se defender? Né? Ele vai morrer inocentemente. Isso que ela falou assim: você vai se permitir morrer inocentemente? Mas você queria o quê? Que eu morresse culpado? Não, ainda bem que eu vou morrer inocente, ele diz para ela, né? Então, a gente não tem que se defender, mas a gente está muito preocupado com as nossas aparências e pouco com a nossa consciência. A gente tem que estar mais preocupado com a nossa consciência e não com aquilo que vão dizer a nosso respeito. Os que fazem 10 projetos maravilhosos sem concretizar nenhum deles nem em 10 anos. É aquela pessoa que só fica no sonho, no idealizar, um dia eu vou fazer, eu tenho ideia para fazer isso, mas só fica naquilo. Aí a gente costuma dizer: não fiz ainda porque ainda não está bom. Né? Realmente o bom é inimigo do ótimo. A gente tem que entender o seguinte: se a gente ficar esperando para fazer alguma coisa quando a gente for perfeito, vai ser difícil. É melhor fazer com a imperfeição mesmo, porque aquilo que você vai fazer vai servir para alguém mais imperfeito do que você e você vai ajudar ele a evoluir. Então faz o que você tem que fazer, da melhor forma que você puder fazer, mas entendendo que aquele teu melhor é só o teu melhor e não o melhor que existe no mundo. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Então, o que adianta a gente conhecer o Evangelho, mas não colocar ele no nosso dia a dia para nos transformar? É claro que não é porque a gente conhece o Evangelho de Jesus ou as verdades divinas que nós vamos viver todas elas, todas essas verdades, todas essas leis divinas, em um único dia, numa única vida. Mas é preciso ir colocando. Por isso que tem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Então, vai botando na medida da tua força.
Os que adiam indefinidamente para amanhã servido de compreensão e do amor ao próximo. Tudo que a gente posterga é muito complicado. Porque aquilo que a gente devia fazer hoje, a gente posterga e faz amanhã, a gente se esquece que amanhã tem as tarefas de amanhã. E aí a gente acumula. E o tempo de amar é toda hora. Até porque, será que amanhã eu vou estar aqui? Eu não sei, a gente não vem com uma etiqueta escrito prazo de validade. Olha, dia 5/2/2024 você vai desencarnar. Você não sabe. Então, faz hoje de uma vez. Não deixa para amanhã. Os que se sentem senhor exclusivo de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidade de serviço aos outros. Aqueles que têm responsabilidade, deixa um pouco as outras pessoas fazerem também. Ainda que elas possam fazer muito pouco, mas é o pouco delas. Não esquece do óbolo da viúva. Foi o óbolo pequeno que ela deu que salvou ela, não muito que a gente faz. É a qualidade daquilo que é feito, como é feito, né? É a qualidade do fazer é que modifica tudo. Os que declaram perdoar as ofensas, mas nunca conseguem esquecer o mal. Ora, se você nunca esqueceu o mal, você está ressentido. Se você ressentiu, você perdoou. Você está ressentido e magoado, você não perdoou ainda. Quando você perdoa, você nem lembra mais daquilo ali, aquilo fica como uma lição. Mas você não fica lembrando daquilo toda hora. Ele fica lá só como uma lição, para que se um dia precisar, você recorrer. Mas não fica ali lembrando. Os que encontram ensejo de se ente... Os que se encontram ensejo de se entediarem da vida. São aquelas pessoas que não fazem nada, deixam as horas vazias tomarem conta da vida delas. Horas vazias é igual terreno vazio. O que, que fica naqueles terrenos vazios que às vezes a gente vê por aí, que tem pela cidade? O que, que acontece? Fica cheio de mato e de lixo, né? Acaba que o mato enche de mato e as pessoas, porque ainda são deselegantes e deseducadas, aproveitam para jogar seus lixos nesses terrenos baldios. Então, lembra que a vida da gente é assim. Se a gente não cultiva, vem o mato e a erva daninha toma conta, vem o lixo e vai ser depositado ali. Então, vamos permear nossa vida de construções e coisas boas. Então, esses eram os recados, né, que a gente poderia tirar dessa lição dessa noite. E eu desejo a vocês muita paz, muito amor, e que essa semana seja toda permeada de muito amor, de muita luz, e que os ensinamentos do Mestre Jesus possam estar cravados no nosso coração como uma chave libertadora para a gente se libertar dos ciclos reencarnatórios de dor. Muito obrigada a todos, um beijo no coração de todos. Gente, boa noite. Boa noite.